Olá, a nossa aula de hoje é sobre iluminismo. Iluminismo vem de iluminar e trata-se de uma corrente filosófica e cultural da elite intelectualizada europeia do século XVIII, que busca reformar as tradições herdadas da era medieval em termos de conhecimento e sociedade. Então, o iluminismo é esse movimento que busca um predomínio da razão sobre a fé e através dessa razão iluminada, por isso luz, por isso iluminar, por isso iluminismo, através da razão esclarecer os fatos, os fenômenos e descobrir o funcionamento do mundo natural e também cultural, através do raciocínio, da racionalidade. O iluminismo ele surge na França, com uma série de intelectuais que acreditavam, né, nesse poder da razão de esclarecer o entendimento do mundo, e é um movimento que deriva diretamente do Renascimento e da Revolução Científica, né, do Renascimento cultural e do Renascimento científico. Então, o iluminismo é esse grande movimento que surge na França e da França se expande para toda a Europa, atingindo outros lugares e outras culturas. Assim como o Renascimento surgiu na Itália e da Itália foi se expandindo pelo resto da Europa, a mesma coisa acontece com o iluminismo. Com a diferença de que o iluminismo atinge fronteiras ainda mais distantes e vai influenciar diretamente a independência dos Estados Unidos, por exemplo, né, e a abolição da escravatura nas Américas. Então, é um movimento muito importante que define e delimita, delineia, né, a forma com que a nossa sociedade contemporânea está desenhada, está configurada hoje no presente, né? E a filosofia crítica mais atual considera importantíssimo compreender o movimento iluminista, assim como os seus efeitos positivos e negativos, para que, com uma visão mais crítica e aguçada sobre o presente, possamos desenhar, né, possibilidades de futuro melhor, apontar, né, possibilidades de construir um futuro melhor a partir desse aprendizado que o estudo do iluminismo pode nos trazer. Então, é interessante a gente perceber, por exemplo, que o iluminismo, ele surge, né, como eu disse, na França, entre uma elite intelectualizada que, em virtude da expansão da literatura, da difusão, né, da literatura, dos livros, a partir da imprensa, né, do advento da imprensa, que surge justamente no momento, no contexto do Renascimento, né, científico, esses intelectuais franceses se apoderam, né, dessa possibilidade da difusão do conhecimento, da informação através da imprensa e dos livros, né, publicados cada vez em maior número e cada vez com uma maior facilidade de difusão, né, para realizar esse movimento. Né? Os ideais desses iluministas originais franceses, eles se centravam em três aspectos principais: a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Né, que também vão depois, esses ideais e todo o ideal iluminista, né, de modo geral, vão influenciar fortemente a Revolução Francesa, né, a Revolução Americana e a Revolução Francesa na Europa, que tem consequências fortíssimas para o desenho, para a configuração da sociedade contemporânea. Tá? Então, voltando, esses ideais de igualdade, fraternidade e liberdade iluministas, eles visavam uma sociedade onde as diferenças de raça, credo, religião, as diferenças sociais e econômicas não deveriam ser levadas em conta perante o direito jurídico do sujeito ter os seus direitos de
viver numa sociedade, daí uma sociedade burguesa em ascensão, né? E nessa sociedade poder livremente construir uma vida melhor para si, né, e para os próximos, no sentido de liberdade econômica mesmo, né? Liberdade econômica e comercial. Então, os filósofos iluministas, eles se inspiram fortemente nos grandes intelectuais do Renascimento, né, os humanistas renascentistas, tanto os literatos quanto os filósofos e também os artistas, assim como também se influenciam fortemente pelos matemáticos e cientistas, né, do Renascimento científico. Então, esse iluminismo, ele é um movimento que busca sintetizar os grandes ensinamentos que foram sendo construídos ao longo dos 3 séculos do Renascimento, né? E então, no século XVIII, esse século fica conhecido justamente como o século das luzes, em contraposição à Idade Média, mas muito em virtude dessa abertura que o movimento renascentista possibilita, né, proporciona para que o iluminismo enquanto movimento possa surgir, né, possa acontecer. Esses filósofos iluministas franceses, no primeiro momento, se utilizavam da imprensa fazendo panfletos e distribuindo esses panfletos com frases, com pequenos textos que defendiam, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. E esses panfletos começaram a circular pela sociedade e instigar a reflexão das pessoas, né? Os iluministas também tinham projetos muito ousados, né? Como, por exemplo, a enciclopédia, né? Que é um projeto tipicamente, né, genuinamente iluminista, no sentido de que a enciclopédia é a pretensão desses filósofos franceses iluministas de reunir e compilar numa publicação, num livro, né, numa série de livros, uma coleção de livros que se constitui enquanto enciclopédia, né, todo o conhecimento científico, filosófico e literário construído até então. Né? É um movimento que se baseia, que se funda muito fortemente no poder da razão, na capacidade racional humana, de conhecer o mundo através da racionalidade, dessa grande explosão de descobertas científicas que ocorrem no Renascimento científico, né? E de usar da imprensa, né, como uma potência de transmissão de informações para difundir esse conhecimento, né? E esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Bom, e esses iluministas, eles escreviam cartas uns para os outros, né? E com isso, né, com a imprensa, com estas cartas, ele vai conseguindo romper, né, com as fronteiras francesas, né, transpor as fronteiras francesas e chegar até outros recantos da Europa, como, por exemplo, o norte da Europa, na Prússia, na Alemanha, onde encontra sujeitos que se tornam grandes expoentes do Renascimento, como o próprio Immanuel Kant, né, que é prussiano, alemão, e que se torna a grande figura do iluminismo. Né? Então, a gente tem vários nomes importantes do iluminismo, Diderot, D'Alembert, Montaigne, né, Montesquieu, que são os filósofos franceses e que são os responsáveis por esse projeto grandioso da enciclopédia, mas também temos outros nomes de iluministas importantes, como, em especial, o nome de Immanuel Kant, que faz uma apropriação do movimento iluminista, dos ideais iluministas na sua filosofia, na sua obra, no seu pensamento, e acaba se tornando um grande expoente desse movimento. Tá? Bom, então o que é importante da gente compreender, assim, em síntese, de forma esquematizada, tá? Que o iluminismo é um filho direto do movimento renascentista, que acontece o renascimento, né, do século XIV até o século XVII, XVI, XVII,
No século XVIII, né, surge então esse movimento iluminista na França, né, que incorpora muitos ensinamentos renascentistas e cria esse grande movimento com 3 bandeiras importantes, que são as bandeiras da igualdade, da fraternidade e da liberdade, sobretudo econômica, né, mas de direito, onde se defende sujeitos de direito com liberdades para usufruir na sociedade de condições para, nas trocas comerciais e econômicas, atingirem patamares sociais melhores, né, e terem uma vida melhor também, né. Tudo guiado sempre pelo poder da razão, né. Então, eles defendiam muito fortemente que o ser humano deveria assumir a sua existência, o seu protagonismo, né, de forma centrada na razão, na racionalidade, né. E defendiam muito fortemente também o desenvolvimento da ciência, né? Da ciência como a possibilitadora das descobertas sobre os segredos, os fenômenos da natureza, né? O funcionamento das leis naturais e também das leis sociais. Dessa forma, o iluminismo abre caminho para o que a gente vai conhecer como a Revolução Francesa, né? Então, ele, assim como é herdeiro, né, do Renascimento, ele influencia diretamente a Revolução Francesa.